as diferenças entre corpos e componentes, é porque eu vi e só tinha 8 visualizações. Os outros vídeos tinham, sei lá, 70. Então parece que de 25 pessoas que tem na aula, só 8 assistiram. Então, bom, fica aí a dica para vocês entregarem no exercício. Embora ele tenha mais tempo, né? Aí fica a lembrança para vocês aprenderem de novo, tá? Então vamos lá. Qual vai ser o intuito dessa aula? A gente aprender a mexer com os componentes sem fazer as juntas, tá? Na sequência, depois a gente vai fazer um parquinho. Não sei se está aqui. Acho que não. E aí eu vou mostrar para vocês como você faz. E aí no parquinho cada um escolhe algumas features diferentes, assim, de geometria diferentes, e aí cada um vai ter uma participação, cada grupo vai ter uma participação, perdão, cada grupo não. Cada pessoa vai ter uma participação dentro da montagem final, porque a gente pode trabalhar de forma colaborativa. Então a ideia é que a gente consiga fazer isso, tá? Perdão. Vamos lá. O que vamos fazer? Vou fazer de novo aqui, desde zero. Eu estava explicando de duas formas. Criar as peças inicialmente ou já criar a peça onde vão se guardar cada um dos componentes separadamente. O que quer dizer? Bom, começando. Salva a nova ensamblagem, o modelo, né? Vamos colocar aqui Castelo 2023-2. Beleza? Depois de que ele salva aqui, eu consigo criar os 3 componentes ou as 3 ensamblagens que eu quero que ele salve os componentes que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui barras grandes. Seleciono em cima para poder colocar esse aqui como a hierarquia, né, principal. Vamos colocar aqui então barras pequenas. Volto aqui. No componente, triângulos, né? Beleza. Dentro de barras grandes, o que eu vou fazer? Vou selecionar ele, vou abrir aqui e não tem nada. Então vou criar ali dentro um componente que chame barra grande. Pronto. Selecionando esse componente, eu vou criar o que seria a barra grande. Quais são as medidas dessa barra grande? Bom, vamos imaginar que eu vou selecionar o plano frontal. Seleciono aqui para começar meu esboço, quadrado a partir do centro, de 20 por 20 milímetros. Ok? Dou Enter, seleciono a cara que está fechada, a geometria fechada, e para estudar essa cara, quanto? 60 milímetros. Pronto. Vou pintar de azul. Então, aperto a tecla A. Venho aqui a pintura, não sei como diz em português, acho que é... Não me lembro o nome. E vocês vão colocar a cor azul. Beleza? Pronto. Vou ocultar aqui. Vou voltar para a barra pequena. Vou criar um novo componente ali dentro. Então vai ser... barra pequena. E aqui dentro eu vou fazer o mesmo, né? Lá no frontal, seleciono aqui, triângulo, quadrado, a partir do centro, 20 por 20, Enter. E para estudar, seleciono a cara, posso dar um pouquinho no lateral para ver como eu vou estudar. 40 milímetros, tecla A para pintar e vou selecionar o vermelho para ele. Pronto? Lembrando, corpos também tem que ter o mesmo nome. Então, o anterior era barra grande e o de baixo, barra pequena. Pronto. Finalmente, vou fechar aqui também.
deixar não, né? Visualizar, ocultar, perdão. Nossa Senhora, desculpa, gente. Na hora que a gente está dando aula, ele começa a cortar grava, passa o cara das borrachas. E, bom, vamos lá. Aqui em triângulo, vamos criar outro componente. Triângulo. Eu selecionei o componente de triângulos, tá? E aqui dentro eu vou fazer o triângulo. Seleciono ele, frontal. E como eu vou fazer o triângulo? Com as linhas. Como? Vamos lá. Vou colocar uma linha aqui de construção. Vou fazer outra linha. De aqui para cá e aqui para cá. Beleza? Lembre-se das restrições. Essa linha aqui é horizontal. Então eu seleciono ela horizontal. E essa linha aqui está amarrada entre essa e essa. Então, tá tranquilo. Como vai ser isso aqui? Bom, essa linha e essa linha são normais. Então, eu aperto a letra X, ela volta a ser normal. Se eu aperto a letra X, ela vira para construtiva. Então, eu consigo alternar entre os dois, tá? Com a letra X. Vou deixar assim. Quais são as medidas? A medida é de aqui para baixo, 30. E a altura de aqui para cima, 30. E com isso eu consigo amarrar a linha lateral, essa diagonal, 30 milímetros. Pronto, agora simplesmente vou espelhar. Como que eu faço isso? Vou em Create, e eu pego aqui em Mirror, ou em Create, e aqui deve ter Mirror, esse aqui. Quais são os objetos que eu quero espelhar? Essa e essa, se vocês perceberam que ficou pretinha. E a linha de referência vai ser esse aqui. Pronto. Com isso eu fecho a cara. Venho aqui, faço a instrução. 20 milímetros. Ok. Temos aqui e pintamos de amarelo. Tá? Pronto. Então eu vou habilitar aqui agora. Vou fechar aqui. Pronto. Agora tenho todas as minhas peças prontas. Beleza? Vou botar aqui para ver todas as peças na mesma cor. Só que elas estão juntas, percebe? A ideia qual é? Que vocês montem um castelo. Um castelo em que formato? O formato que vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Eu montei desse jeito como um exemplo para vocês terem ideia do que tem que ser feito. Só que aqui as peças estão todas por fora. A ideia é que vocês tenham essas peças, por exemplo, triângulos, todos os triângulos aqui dentro, tá? Beleza? E o que eu vou conferir? Eu vou conferir que vocês tenham colocado os nomes nos corpos e nos componentes, tá? Como vocês copiam e colam? Tá? Por exemplo, barra grande. Seleciono aqui o componente barra grande e vou ocultando o outro. Aqui esse barra grande. Beleza? Fácil. Seleciono o componente que eu quero. Clique direito, copiar. Em cima do componente onde estão as barras grandes, eu colo e vou colar ele aqui. Pronto. Se vocês perceberam, colocou barra grande 1, barra grande 2.2. E como eu sei que eu fiz o objeto centralizado no meu plano, então ele a partir do centro para cima tem 10. Então se eu colocar 20, ele vai ficar em cima certinho. Ali. Percebe? Tá, e para fazer o chão do objeto como um todo, né, da montagem, o que eu vou fazer? Vou criar aqui em cima, no componente principal, um novo componente. Ele vai chamar de chão. E esse chão vai ser na base, aqui, desde a vista superior. Se vocês quiserem rotacionar ele aqui. E ele vai ser um triângulo verde, triângulo quadrado de 300 por 300 milímetros. Tá? E a espessura, vou selecionar aqui, de 5 milímetros. Ok? Lembrando, um componente tem que ficar grudado no chão para ele não ficar mexendo. Como que eu faço isso? Bom, antes de fazer isso, vamos colocar o nome aqui. Chão.
e vamos pintar ele, né? Então, A para pintar, tecla A. Vou pegar o verde aqui e vou colocar nele. Vejo aqui. E o componente de chão, então clique direito em cima dele, ground, ou fixar. Agora esse aqui não sai do lugar. Depois que eu vou fazer? Vou movimentar os componentes, vou rotacionar, né? Como que eu faço isso? Bom, entro aqui, seleciono o componente que eu quero, sei lá, esse aqui, e aperto a tecla M. A tecla M me permite rotacionar e mover. Beleza? Não precisa estar totalmente certinho, gente, mas pelo menos vocês precisam ter uma noção de que as coisas estão juntas, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar ela por aqui. E aí, com isso, eu vou brincando com as possibilidades de montar alguma coisa. É como se fosse um Lego, tá? A ideia é que vocês pratiquem a movimentação, levando em consideração a noção de tamanho, espaço e organização, tá? Para chegar em uma coisa dessa. Por último está o catavento. O catavento é esse aqui. Vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. A ideia é que seja uma coisa assim, parecida, tá? Eu, por exemplo, rotacionei um pouquinho as pás aqui, ó. Não ficaram certinhos para dar essa noção de que o catavento fica assim, né? E além disso, vocês sabem que isso aqui são componentes que se repetem em um padrão circular, então não é nada difícil. É só ir criando as coisas aí uma de cima da outra, beleza? Eu vou ficar por aqui e eu vou ir respondendo as perguntas que vocês tenham, tá? Se quiser compartilhar a tela para todo mundo ver, fiquem à vontade. A ideia é que essa prática seja feita agora, tá? Alguma pergunta até aqui? Então, se vocês perceberam, esse quadradinho aqui que eu fiz foi 20 por 20 e a profundidade 60, nesse azul. Na barra amarela, perdão, na barra vermelha, que é a pequena, é o mesmo 20 por 20 com profundidade de 40. E no triângulo, o triângulo é um pouquinho mais complexo, mas nada demais. É 30 a partir do centro para cima e 60 desse ponto para esse ponto, tá? O que eu fiz foi fazer a metade e depois espelhar. Mas vocês podem fazer as 3 linhas e colocar, centralizar a linha. Vai dar mais trabalho, né? Podem fazer de várias formas, mas acho que essa é a forma mais simples de deixar ele centralizado e amarrado, tá? Certo? O chão, 300 por 300 milímetros. E essas são as cores dos componentes: azul, verde, amarelo e vermelho. E brinquem com a imaginação para vocês fizerem uma coisa bem legal, tá? Então, o que eu vou cobrar nesse exercício? Organização dos componentes, nomes dos componentes, lembrando que os corpos devem obedecer também o nome do componente principal. Então, se tiver esse corpo aqui, ele pertence a esse componente. Não quero ver, por favor, um monte de corpos dentro de um componente. Eu quero ver que vocês peguem um corpo aqui e comecem a colar corpo aqui em cima do outro. Tipo, coisas assim. Tá? Aí vocês começam, professor, aqui eu mexo nesse, mexo nos outros. O que está acontecendo?
eu não consigo mexer. Se eu mando mexer esse aqui e eu subo ele não desce, não sobe. O que está acontecendo? Aí vocês entendem que o que vocês estão mexendo são vários corpos dentro do mesmo componente, e isso aí está errado, tá? Tem que criar componentes com um corpo só. Um componente com um corpo só. A forma é diferente. Aqui é como se fosse um cilindro, aqui é o quadradinho, o cubo, e a montagem seria vários cubinhos em cima, um do lado do outro, para vocês se identificarem cada coisa, tá? Então, brinquem aí com isso. Eu vou fechar meu microfone, mas eu vou estar por aqui, tá? Aí eu vou ler a mensagem aqui. Se quiser falar, também não tem problema. Ou se quiser escrever, vou levantar a mão. Beleza? Então, vamos lá. Quanto tempo vocês acham que demorariam a fazer isso? Se vocês perceberam, eu demorei uns 5 ou 10 minutos, talvez. Não, mentira, menos. Fazendo as peças. O que vai demorar? Organizar do jeito que fique bonitinho, né? Para que fique parecendo uma coisa assim. Tá? Se vocês percebem, não está bem alinhadinho. Então, pelo menos ter uma noção de como empilhar as coisas. E o catamento a gente faz na sequência. Depois de que vocês terminem essa primeira parte, eu vou dar uma dica de catamento, como fazer ele. Mas quem termine rapidamente essa parte já pode ir começando a fazer o catamento. Beleza, pessoal? Certo? Tá todo mundo entendendo o que tem que fazer? Pessoal? Ok. Então tá, vou fechar meu microfone e vou aguardar vocês começarem e qualquer dúvida só aqui. Tá, então vamos criar um novo componente aqui, uma nova montagem, vou colocar catamento. Ok? E o meu catamento como funciona? Então já expliquei, né? Aqui ele tem um bacinho, uma barra que sobe, cilindro e as aspas. Então é muito fácil, vamos lá. Vamos começar desde uma vista superior, fazendo o bacinho aqui, onde eu tenho um bacinho. Lembrando que as peças que a gente fez, elas têm umas medidas. Que medidas? De 20 por 20 por 60, por exemplo, a maior. Então vamos começar com ela aí, levando isso em consideração. Então vamos pensar que o bacinho começa com 20 milímetros de diâmetro, tá? E a partir daqui é tudo extrusão, quer ver? Vou estudar isso para cima. Vamos colocar que ele tem, sei lá, 20, ok? Só que essa extrusão, ela pode abrir aqui, ó, permitindo que eu faça um bacinho em cima, ok? A partir daqui, em cima dele, eu vou criar um novo círculo a partir do centro para fora, sei lá, vamos colocar 40, e vou extrudar agora 10 milímetros, esse e esse. Pronto, já tenho meu bacinho, tá? Acho que 10 é muito, não vamos fazer 5. Ok. O que eu posso fazer agora? Aquela barra que sobe, certo? Então, vamos lá, vou pegar aqui. E o que eu vou fazer aqui? Um retângulo com um início no centro. E aí vou colocar, sei lá, 12 por 25. Para que fique dentro do meu vaso. Seleciono ele. E se vocês percebem, eu cresci 25, né? Então vamos fazer com que a extrusão daí para cima seja, sei lá, 100. Pronto. A parte de cima, se vocês percebem, ela é arredondada. E arredondada totalmente. Como eu faço isso? Eu pego essa distância aqui, me diz que é 25. Se eu pego um arredondamento com um fillet desse canto com esse canto e coloco 25 dividido 2, ele vai arredondar totalmente. Por quê? Porque eu vou pegar o canto, o rádio
de um lado com o rádio do outro. E aí vai ter um arredondamento total. É como se tivesse feito um círculo onde o diâmetro é 25. Beleza? Isso que me permite ter um centro aqui no meio. Então isso vai facilitar fazer nessa cara, pegar esse centro aqui para fazer aquele cilindro pequenininho. Se eu seleciono aqui ou passo por cima dessa linha lateral, ele vai me mostrar aqui embaixo onde que está o centro desse círculo. Vamos colocar que ele seja de 10. Beleza? Aí ele ficou amarrado, tá vendo a restrição aí de círculo, de centralidade? Desse arredondamento com o centro do círculo, tá? Quando eu der clique aqui, eu vou extrudar. Quanto? Vamos pensar em 40, por exemplo. Ok? Eu tenho meu vasinho ali. Agora, preciso fazer nessa cara o que seria a base onde vão conectadas as aspas. Então, vamos fazer ele um pouquinho maior. Vamos colocar em 30, por exemplo. Ok? E agora vou fazer uma instrução dessa cara. Vou rotacionar aqui para poder ver melhor. Estudar essa com essa. Quanto? Vamos colocar 10. Pronto, e agora como eu faço as aspas? Bom, vamos criar. Se vocês percebem, tudo isso aqui é um corpo só. Estou aqui, um corpo só. Eu criei isso aqui como se fosse um componente sozinho, tá? Eu não criei uma montagem e dentro dele criei outro componente. Eu só criei um componente e estou criando uma montagem. Só que agora eu vou falar para criar um componente, vou falar para criar uma feature, e essa feature vai ser um novo corpo. Prestem atenção, prestem muita atenção aqui. Vou selecionar essa cara e vou fazer a aspa aqui. Como que eu faço? Bom, vou utilizar essa geometria aqui, que seria um slot. Eu vou falar que ela vai começar no centro para fora e vai ter, sei lá, vamos colocar 8 milímetros de diâmetro, ok? E essa vai ser minha aspa. Eu vou extrudar e vou extrudar. Se aqui tem 10, vamos extrudar ela com 5, ok? Só que ela vai entrar. Então, coloco negativo. Só que aqui, ó, na operação, ele diz que vai juntar. Então eu não quero juntar. Eu falei para vocês que eu quero um novo corpo. E ele vai criar aqui em corpos um novo corpo. Quer ver? Corpo 2. Por que eu fiz isso? Porque eu vou pegar essa pá aqui e vou movimentar ela. Vou vir aqui na vista lateral e vou movimentar quanto? Vou colocar que seja 2.5. Aí ela vai ficar centralizada. Por quê? Porque esse aqui vale 5 milímetros e a distância entre ele aqui e aqui é 10. Porque me sobra 5 de espaçamento. Se eu quero centralizar, divido por 2 e fica ali. Por isso foi que eu coloquei 2.5. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu quero, além de movimentar esse valor de 2.5, eu vou rotacionar um pouquinho. Vou vir aqui na vista superior. Vou rotacionar para cá um pouquinho para movimentar ela melhor. Vou centralizar aqui, mais ou menos assim. Ok? Pronto. Ela ficou ali. Não ficou totalmente bonitinha, né? A gente não está procurando precisão em si, manipular as ferramentas, tá? E agora o que eu vou fazer? Vou criar um padrão circular de quem? Desse corpo, baseado em que eixo? No eixo circular aqui, desse centro aqui, tá? Então vou lá e vou dizer que ele tem, sei lá, 10. E ok, já temos nossas pás rotacionadas, ligadas ali embaixo, com o nosso catavento. O que podemos fazer aqui? Vocês percebem que a proporção está muito grande? Então podemos fazer com que esse retângulo que a gente fez aqui, esse aí, seja menor, por exemplo. Que é menor? Pode ser esse aqui. Só que se a gente muda esse aqui, vamos colocar, sei lá, 10. E aqui temos que deixar 25 porque a gente vai herdar, né, essa característica para poder fazer o arredondamento. Mas se a gente mudar aqui, alguma coisa vai dar errado. Quer ver? Vamos colocar 20. Na hora que eu volte a reconstruir meu modelo, olha como ficou. Tá? Então vamos vir aqui no arredondamento que ele fez, e em lugar de colocar o 25, vamos colocar o 20. Pronto.
E como fazemos para juntar tudo? Bom, seleciono todos os corpos e venho nessa ferramenta de combinar. Vamos ver se ele me deixa combinar. Pronto, agora tenho um corpo só. Isso é bom? Sim, é bom. Mas na hora de pintar pode dar mais trabalho, tá? Então como a gente pode fazer? Vou voltar aqui, deixar todos os corpos separados. Vou na aparência, né? O vasinho, esse vasinho aqui eu posso pintar por caras ou posso separar. Como que eu faço para separar? Ó, ele está separadinho com cores, né? Como que eu faço para separar essas partes? Bom, se vocês perceberam, esse corpo inteiro é um só. Então vamos pegar esse daqui para baixo, vamos ver se ele me deixa ocultar, né? Vou ocultar esses corpos aqui, que seriam as pás. E eu posso cortar isso aqui depois de ter feito um corpo só. Como que eu faço? Aqui, ó, tem split body. Ele vai cortar esse corpo e eu quero que corte com relação a essa cara, por exemplo. Aí ele vai criar outro corpo aqui embaixo que vai ser só a base. Aí. E como que eu faço para cortar os outros? Seleciono e eu vou cortar esse aqui. Isso só para utilizar a ferramenta, tá, pessoal? Não é para vocês fazer alguma coisa assim separado. Por quê? Porque eu poderia ter criado já meu objeto aqui, em lugar de ir juntando, falar para ele, olha, cria um novo corpo, tá? Então isso aqui é uma estratégia diferente de fazer o que eu quero resolver no meu modelo, tá? Isso que vai fazer? Vai facilitar na hora de pintar. Por quê? Porque se eu entro aqui na aparência, eu venho e falo, olha, você é azul, ele só vai pintar esse aqui de azul. Se eu falar, você é o vermelho, você é o verde e você é o pretinho, pronto. Consigo pintar mais facilmente, tá? Não sei se na hora de juntar ele vai herdar essas cores, vamos testar. E aqui em corpos, que seriam as pás, ó, todas essas passinhas aqui que eu ocultei, esse aqui até aqui, eu vou falar que são amarelas. Agora vamos tentar juntar. Eu acho que ele vai pegar uma cor só e vai deixar ali. Vamos ver. Juntar. Ok, todos eles aqui. Perceberam? Né? Vai ficar diferente. Então, dessa forma, eu teria vários componentes mais fáceis de pintar e eu vou deixar eles aí. Por quê? Porque quando eu mexa no componente aqui, como um todo, todos os corpos vão pertencer ao mesmo componente. Então, todo mundo vai ficar ali. Ah, professor, você fez separado. Vou guardar aqui, né? Vou ir para frente, guardar de novo. Como que eu faço para colocar se eu fiz separado lá no meu modelo? Tá, a gente tem aqui esse castelo que está em construção. Eu vou ir lá aqui no meu componente principal, que seria a montagem. Procuro onde que ficou meu catavento e vou dar clique direito nele e vou colocar inserir a meu desenho atual. E ele vai vir para cá com um cadeadinho. Esse cadeadinho quer dizer que esse componente está sendo editado fora do meu modelo aqui. Então, quando eu venho aqui e fale para ele, você não, o triângulo não precisa ver, né? Tá, quando eu mexo com ele aqui, ó, eu posso colocar em qualquer lugar. Tá? E aí está meu catavento, bonitinho, né? Só que o que acontece? Esse aqui eu não consigo editar aqui dentro do meu modelo. Eu não consigo editar ele. A menos que eu entre nessa ferramenta aqui que é editar no lugar. Ele vai capturar a posição onde ele está e aí eu consigo editar. É como se eu estivesse abrindo o modelo nessa tela, tá? Depois de que eu edito ali no lugar, eu tenho que finalizar a edição ali. E aí eu consigo mexer com o resto do modelo. Não existe outra forma, talvez, vocês perguntariam, não existe uma forma mais fácil? Sim, vocês podem quebrar esse vínculo externo, porque se eu mudo aqui, por exemplo, a cor dessa pá, eu vou editar aqui,
a aparência de uma pá só. Vou editar, sei lá, esse aqui. Vai ser azul. Quando eu salvar aqui, no meu modelo principal, lá naquele outro que eu inseri, ele vai dar um warning, uma advertência, uma advertência. Vai falar, olha, esse componente foi editado por fora e ele está desatualizado. Você tem que atualizar. Então, ou eu faço isso aqui, ou eu faço aqui em cima. Quando eu dei clique nele, ele vai atualizar, vai trazer as mudanças que eu fiz naquele modelo de fora e vai colocar aqui dentro. Então, é meio assim, quando são modelos muito complexos, eu consigo fazer isso por fora, que é mais fácil de fazer, editar meu modelo aqui numa janela só, aquele componente só, do que ficar abrindo um monte de componentes aqui, tá? Mas se vocês ainda quiser trazer esse modelo para dentro dessa montagem que vocês estão fazendo, vocês podem quebrar esse link. E como que vocês fazem? Você dá um clique direito em cima dele, e aqui diz quebrar link. Então ele vai pegar e vai trazer todas as características do modelo, aqui o catavento. Se vocês entrarem aqui, no histórico vai aparecer de uma forma resumida. Aí o que vocês vão fazer é abrir, e vai aparecer todo o histórico dos componentes das features, perdão, que vocês fizeram para criar esse modelo. E agora, esse catavento é como se vocês tivessem feito a modelagem dentro dessa ensamblagem, tá? E aí vocês podem editar diretamente ele. Ele já não vai depender do modelo externo, tá? Se eu voltar aqui, amarelinho, vou salvar, isso não vai afetar o meu modelo, que eu acabei de quebrar o link aqui, tá? Tanto é que nem apareceu o warning. Eu editei aqui, salvei. Quando eu volto aqui, ele não aparece para mim o warning. Tá? Então vocês aprenderam várias coisas agora. Criar componentes, esses componentes, e agrupar eles dentro de outro componente, fazendo a função de pasta para organizar melhor, certo? Como seriam clonar esses componentes um atrás do outro e como eles se identificam na clonagem, né? Sendo 1, 2, 3, 4 a quantidade que vocês colocaram ali no seu modelo. Além disso, vocês aprenderam a fixar um componente, certo? Movimentar essas peças aqui para criar alguma coisa sem adicionar as juntas e, finalmente, como criar um componente externo e trazer ele para dentro do meu modelo ou da minha modelagem. Agora, o que isso nos vai permitir? Vai permitir que vocês, em grupo, façam a seguinte prática, né, que vai ser na próxima semana, perdão, na próxima aula. Vai permitir que vocês, dentro do grupo, que são, por exemplo, 4 pessoas, façam cada um modelo, aí vocês conseguem inserir esse modelo aqui. Ou seja, pode ser que uma pessoa faça os triângulos, pode ser que outra pessoa faça as barras grandes, e outra pessoa faça as barras pequenas, e outra pessoa faça o catavento. Na hora de juntar, cada um pega esse componente, traz para aqui dentro de um modelo onde todo mundo consiga participar, de forma colaborativa, quebrar os links e fazer uma montagem maior. Beleza? Onde cada pessoa vai ter sua responsabilidade. Isso que vai dar? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que não tenho aqui, não. Eu vou procurar depois, porque a nossa ideia é criar Nossa, a gente já fez a prática da cidade? Não, né? Vocês já fizeram? Não, né? Tá. Essa vai ser a prática de quinta, tá? Eu vou dar para vocês algumas referências visuais. Vocês vão tentar replicar esses modelos 2D em 3D. Cada um do grupo vai fazer uma modelagem dentro de um chão aqui e ao final a gente vai juntar todos os modelos de todo mundo, de todos os grupos para ver como que fica a cidade. Não sei, deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Não. Talvez está noutra pasta aqui. Deixa eu ver se eu coloquei em outro lugar.
Ou, bom, vou salvar aqui. Está no grupo de DA2. Tá carregando, tá? O grupo de DA2 não tem nada. E vamos ver o espaço make. É porque essa prática eu já fiz com outro pessoal e talvez eu coloquei em outro lugar. Olha aqui, cidade. Ou parque, né? Parquinho. Talvez tenha parquinho. Ah, aí estão os parquinhos, ó. Olha aqui como ficou o final do grupo. Ou com todos os grupos, né? Cada um dos grupos criou um tipo de base com diferentes componentes lá dentro. Só que para isso aqui a gente vai utilizar juntas, tá? E aí as juntas cada um vai ver o que vai fazer. Cada grupo, né? Tá carregando, são várias. Aqui. Então, isso que a gente espera fazer na próxima prática, tá? Eu ainda vou mostrar para vocês como seria esses componentes para colocar dentro de cada um deles. Beleza, pessoal? Então eu acho que com essa prática aqui, fazendo o catavento e colocando o resto das coisas, estaremos finalizando essa aula aqui. Tá? Eu vou deixar as orientações lá no canal do YouTube para vocês consultar do que foi feito nessa aula, ou a prática do castelinho com as peças. Ok? Alguma pergunta aí com relação ao catavento, às peças, ao castelo e o que deve ser entregado? Não?